Energia positiva. Olá, positivos e positivas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Energia Positiva desta semana. Mais uma vez aqui nos estúdios Praia para levar para você essa vibe positiva com esse nosso bate-papo gostoso, falando de diversos assuntos, com várias personalidades. E entramos no mês de junho, a gente não pode deixar de falar de festa junina, de forró, e é por isso que eu tô aqui com uma forrozeira nata que faz sucesso demais na nossa cidade, na nossa região, que é a Vanessa Gil. A gente tem o maior prazer em recebê-la aqui no nosso estúdio. Seja bem-vinda, Vanessa. Ai, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de volta na De rádio. volta, exatamente. De volta aos estúdios Praia, porque já teve uma passagem aqui extraordinária também. Sim, sempre envolvida no com forró. Exatamente, né? Alinhada com forró. Sim, Mas você vai contar um pouquinho dessa história também, até mesmo dessa passagem aqui na rádio. combinado. E vai mostrar um pouquinho do seu talento pra galera hoje nesse bate-papo, Tá combinado? certo, combinado. É um prazer, como sempre, né, receber você por aqui. Já fazia um tempo que a gente não se encontrava Verdade. na Rádio Praia, né? Mas pelos eventos a gente se encontra aí na cidade e é sempre um prazer estar acompanhando essa evolução cada vez maior, de uma forma muito especial, porque apesar de ser o forró, é um forró específico, né? Sim, Muita gente nem sabe, mas o forró também tem várias vertentes, né, sim, é Vanessa? verdade. O meu forró, eu falo que é o forró pé de serra, né? Isso. Que é o tradicional, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro. Forró raiz. Forró raiz, lá de trás, logo do princípio, né, do forró. Exato, exato. Que é uma vertente que não cessa nunca, né? Não é modinha, é um Não. forró é um gênero musical que veio para ficar. Sim, Em especial na nossa cidade, na nossa região, já que a gente tem uma gama enorme de nordestinos, verdade, né? verdade. Galera que curte bastante, tanto que os nossos ouvintes da Rádio Praia, a galera que acompanha a gente aqui também no canal no YouTube, adora esse gênero musical. Hoje, especificamente, a Rádio Praia trabalha de uma forma até mais aprofundada aí a música nordestina, exatamente para abraçar esse público com o maior carinho, que é um público bonito, gostoso, divertido, receptivo, né, Vanessa? Nossa, é demais. O nordestino é muito receptivo. Eu falo No show que... de forró é a mesma coisa? Com certeza. E eles são receptivos como seres humanos também, né? Eles Isso é são muito legal, né? muito hospitaleiros, né? E de modo geral, né? Porque Sim, a comida nordestina também, olha, é indiscutível, né? maravilhosa. Eu fiz uma vez um evento com um baião de dois. Eita, coisa Foi boa. muito legal também. E tá chegando o evento aí pra galera, Sim, inclusive, prestigiar e saborear, até mesmo quem não conhece alguns pratos aí da comida nordestina vai ter essa oportunidade também. sim, com certeza. Afinal, estamos gravando esse programa, esse bate-papo no mês de junho, um mês bem especial para Especial aproveitar. principalmente para mim, né? Cantora de forró. Exato, É o mês principal, né, do nosso ano, né? exatamente. É onde a gente mais trabalha, né? Teve um ano aqui que eu fiz 15 festas juninas em Bertioga. Caramba, cara, não dá nem para acreditar, mas é praticamente um show a cada dia aí no mês, né? Exato. Porque se você for Sim, contabilizar, normalmente os eventos acontecem aos finais de semana, então fica tudo aglomerado ali, né? sim. Mas foi muito gostoso. É bom trabalhar com o que a gente ama, né? Sim, Então, para mim, acaba nem sendo tanto um trabalho, né? É uma diversão também, né? mas haja garganta. Haja garganta. Vanessa, vamos começar contando um pouquinho da sua história. Quem é a Vanessa Gil? Antes de ser forrozeira, a Vanessa Gil é da região, de onde você veio? Tá, eu nasci em São Paulo, na Zona Sul. E eu sempre gostei de cantar. Meu pai ganhava algumas coleções de CDs na empresa que ele trabalhava, né? Que ele era administrador da empresa e sempre ganhava brindes, né? Certo. E aí veio coleção de Elis Regina. Então eu praticamente comecei mais ouvindo MPB. MPB, caramba, MPB. mas já era um gênero bem seleto, né? Sim. Aí depois teve uma febre também de Sandy Júnior, que todo mundo da nossa época curtia, né? Sandy Isso, Júnior. Então também fez parte de mim, da minha infância, né? legal. Basicamente isso. Aí depois, aos 16, eu conheci o forró. Conheci o forró para dançar. É que você já começou, na verdade, mesmo nos gêneros musicais mais raiz, né? Exato. Porque mesmo Sandy Júnior também estava acrescido ali do sertanejo mais raiz, Sim, é envolvido ali com a verdade. família. Teve também uma fase muito sertaneja, assim, que meu pai tinha uma chácara
E meu tio era violeiro, né? Ele tocava violão e tal. Caramba, legal. E era só moda caipira, né? Uma coisa bem tradicional também. Então na chácara, a gente se reunia e cantava, tocava violão. Olha aí. Então acho que veio muito daí também E essa por que você coisa. não seguiu a linha do sertanejo? Por que não é uma Ai, tendência sertaneja? porque foi amor à primeira vista pelo forró. Eu me Foi o forró. apaixonei pelo forró e aí eu não consegui mais retornar pro sertanejo. Eu gosto também muito. E como é que chegou o forró? Quem introduziu o forró na sua vida? Na época era moda, né? Teve aquela explosão do Fala Mansa. E aí ficou em muita Que evidência, era o né? forró universitário. Exato. Aí as universidades estavam, né, fomentando muito o forró, né? Universitário, eles começaram a chamar de Exatamente. universitário, Virou né? universitário por conta disso. Isso. E aí, naquela moda ali, eu aprendi a dançar. Eu comecei a frequentar pra dançar. Que legal. Então eu acho que você vai me dar umas aulas. Porque Vou. até hoje eu não aprendi a dançar o forró universitário. Eu acho super legal. E é muito gostoso mesmo, né? E tem muitas. A base de dança de salão, né? Tem muitos passos de outros ritmos, né? Exato. Que acabam misturando ali com o forró, né? Mas aí foi isso, eu comecei a dançar. E aí eu fiquei viciada na dança, ia de segunda a segunda praticamente no forró. E aí acabei conhecendo algumas pessoas que souberam que eu também cantava. E aí acabou juntando os dois amores, né? Pela dança e por Caramba. cantar também, né? Mas você já cantava então nessa época? Mas eu não eu cantei profissionalmente como back vocal. Quando eu estava fazendo aula de canto com 14 anos, o meu professor, ele entendeu que eu tinha algum talento, né? E ele trabalhava uma dupla sertaneja. E aí ele falou assim, olha, Vanessa, vamos fazer um teste para você ficar como back vocal da dupla, né? Caramba. Então, quando eu ia fazer as apresentações, ou viagem, ou show com essa dupla, meus pais tinham que autorizar, né? Olha. Porque eu tinha só 14 anos, né? Então, essa foi a minha participação profissional, como back vocal. E aí, depois Do sertanejo. Do sertanejo. Ainda pra estar envolvida no Exato. sertanejo. Ainda não entendi porque caiu no Pois forró. eu vou pensar nisso, hein? Eu vou refletir sobre Tá vendo? esse tema. E aí, mas profissionalmente mesmo, eu já comecei no forró. Assim, como Vanessa Gil, né? Com a minha história, foi o forró, o sertanejo, eu fui uma coadjuvante, né? Exato. Eu ficava mais de fundo, né? E aí foi isso. Caramba, que legal. Mas olha que interessante, né? Porque a gente vê que realmente é isso. Foi introduzido na sua vida, apesar de ser gêneros mais raiz, como a gente costuma dizer, né? Mas vem do MPB, sertanejo, né? O forró chegou por acaso. Chegou por acaso pela dança, né? Pela dança, cara. Pela dança. Que legal, que legal. Sim. E aí como é que surgiu? O que te deu estalo para falar assim, agora eu vou ser a Vanessa Gil, do forró? Isso foi muito legal também, porque eu sempre tive esse sonho, mas eu acho que cada coisa chega no momento certo. Claro. Tudo tem o seu tempo, né? Tem o seu tempo. E quando chegou meu tempo, foi tudo natural, né? Eu fiz uma primeira apresentação já na prefeitura, e aí meu sanfoneiro falou, né? Na época era o Chiquinho Alves. Eu perguntei, o que você acha? Qual nome que a gente vai colocar nessa banda, né? Como que a gente vai formar essa banda para se apresentar Claro, tem que ter um na nome, prefeitura? Tem que ter um sim. nome, né, para divulgar. Ele, não, minha filha, coloca Vanessa Gil. Porque você nunca vai ter problema de divulgação. Às vezes mudam o zabumbeiro, muda o sanfoneiro, muda Isso o é triângulo. bem natural, né, de acontecer. Então ele falou, coloca Vanessa Gil, é um nome forte, é um nome, né, que já é meio artístico, né, e é meu nome mesmo, Cara, né, mas verdade, sim. ele já tem um tom artístico, né. Exato. E aí eu segui os conselhos do Chiquinho, né, que eu conheci o Chiquinho nos bastidores quando eu tinha 17 anos de idade. Que, aliás, isso é muito interessante, porque são poucos também que se propõem a entrar como coadjuvante, como você falou bem, né? Sim. O próprio sanfoneiro, que, aliás, o Chiquinho é um cara já bem renomado no Sim. meio, né? Bem reconhecido, um espetacular aí, um cara que trabalha com vários artistas de renome. Sim. E já te deu a sugestão de pôr o seu nome. Ele Exato. poderia dizer assim, pode ser Vanessa e Chiquinho, ou criar uma... Ou criar um nome de uma banda, um nome né. envolvendo ali o Sim, sanfoneiro. mas eu acho que eu acabei sendo meio que um mascote, um xodozinho ali, porque eu era criança, né, quando eu estava nos bastidores do forró. Meu primeiro show eu tinha 17 anos, já era banda própria. Aliás, são poucas pessoas que entram no forró com uma idade... Exato, Então, aí eu com 17 anos, eu fiz meu primeiro show por coincidência, eu morava em São Paulo, e por coincidência meu primeiro show foi em Camburi.
aqui no Litoral Norte. Caramba, então você já começou aqui no litoral. Exato. Aí eu fiz um show, não, 2 shows numa casa, não existe mais essa casa, mas era em Camburi. E por coincidência passou uma produtora do Projeto Equilíbrio, que era um forró muito importante na época, em São Paulo, onde tocava o Peixe Elétrico, Fala Mansa, onde tudo começou ali, né? Certo. Essa produtora passou e gostou do meu trabalho. E aí ela me levou para o Projeto Equilíbrio. Aí eu fiz um show lá, e de lá ela falou assim, olha, tem um senhor, ele chama Ivo Paraibano, eu quero dar uma cara mais jovem para ele. Então, eu quero que você vá lá conhecer ele, vai na casa dele, conversa com ele e vê o que vocês podem fazer. De repente, se é back vocal, né? Certo. Então, era para eu começar Já lá, tinha uma experiência de novo, também, como back coadjuvante. vocal. Mas aí, quando eu cheguei na casa do seu Ivo, ele falou assim, menina, pega esse triângulo aqui, vamos ver o que você consegue fazer. Aí, ele começou a me ensinar e rapidinho eu fui aprendendo rápido, né? Aprendi rápido. Ele falou, não, eu não quero que você fique nos fundos como back vocal, eu quero que você seja um componente do trio. E aí eu fiz parte do trio do seu Ivo Paraibano, que era eu, o Codorna, que era um zabumbeiro também bem conceituado na época, e o seu Ivo Paraibano. Aí eu fiquei como trio, então eu era de frente. Que legal. Então também fiz essa parte de E frente. virou trio o quê? Era o seu Ivo Paraibano mesmo. Ah, Ivo Paraibano. É que na mas época como tinha trio. muito essa tradição de trio, né? Certo. Não tinha as bandas, sim, mas essas pessoas mais Claro, antigas... aliás, tem inclusive vários artistas ainda que seguem, né? Como o trio, Virgulino, exato. trio nordestino. Trio são- Chamego. Isso, são bem renomados. Tradicionais, bem né? tradicionais. E o seu Ivo foi uma história muito incrível que eu trago comigo, porque ele já tocou com o Jackson do Pandeiro. Sim. Ele conheceu o Luiz Gonzaga. Então, é uma história muito bonita, né? Você Então, conseguiu já bem cedo ingressar com as pessoas certas. com as né? pessoas certas, E aí o seu Pessoas Ivo com me apresentou para experiência. Dominguinhos, me apresentou para o pessoal do Cara, Trio que Chamego, que até hoje lembra de mim. Eles me chamam de menina do seu Ivo, né? Então, E tem outro detalhe, claro, que ele, com certeza, dentro da experiência ali, quis aproveitar. Que Sim. eram poucas mulheres Exato. também para, né, abrilhantar o palco, exato. principalmente quando se tratava de trio, que normalmente são homens, né? Sim, e chamava atenção, né? Uma Lógico que menina, sim. Opa. praticamente uma criança, uma adolescente, né? E ainda mais num momento em que o forró estava num auge, né? Exato, Numa moda tão bacana aí. Sim. Mas aí foi isso, essa foi a primeira experiência, assim, né? Primeiro uma banda própria que acabou não dando certo, mas aí já no primeiro show a produtora me chamou, já fiz uma parceria com o seu Ivo Paraibano. Foi tudo se Fiquei encaminhando. alguns anos ali em Pinheiros, né? Que são as principais casas de forró, né? Certo. E então eu tinha na época Projeto Equilíbrio, KVA, Remeleixo, que tem até hoje, tem o Remeleixo Brasil, né? E na época tinham outras casas também. E aí eu rodei ali tudo com o seu Ivo Paraibano. Virou a menina do seu Ivo, literalmente. Virei a menina do seu Ivo. Legal. E aí por isso que eu conheço essas pessoas das antigas, né? E que me dão uma credibilidade, porque faz parte de uma história de longa data, né? Isso fez diferença na sua evolução profissional? Fez muito, porque quando eu cheguei, eu já tinha os melhores músicos, né? Eu não tive que começar todo mundo aprendendo e, de repente, né, treinar muito e virar uma banda legal. Não, Sim. eu já tinha as pessoas importantes, né? Porque tinham consideração pela minha infância, né? Pelo que a gente viveu ali nos bastidores, né? Muito legal isso, muito legal. Agora, é interessante também, como você falou, você já entrou inclusive para tocar o triângulo, Sim. que eu acredito que não passava pela sua cabeça ali a princípio, tá já manuseando um instrumento, inclusive dentro da banda, porque a sua experiência era cantar. Exato, E é simples de tocar o triângulo? É fácil? Olha, Porque parece as muito pessoas simples. acham que é Todo só- é mundo só acha que bater. sabe tocar, mas não é tão simples assim, Tem Tem que ter que ter um gingado, coordenação, né? tem que Além da coordenação, né, também tem que ter um swing, né? Porque se você ficar muito travado, não vai dar todo aquele embalo para você dançar, né? Exato. Então tem que ter ali um swing ali. E aí, com o pessoal dos bastidores, eles foram me ensinando até passinhos. Tem passinhos que eu faço até hoje, de quando eu aprendi. Caramba, que legal. Porque tem gente que toca só fazendo passinho, porque é o que dá esse balanço, né? Para as Sim. pessoas dançarem, né? Muito legal, muito legal. E aí, então, de dançarina você passou a cantora A ser a e virou cantora. cantora profissional de forró. E triângulo, que eu nunca sei falar,
Eu sempre peço para alguém me corrigir que eu não sei se é triangleira ou trianglista. Ah, Ou triangulista. É uma curiosidade, assim, eu não tinha pensado nisso. Tem um nome Eu já fui profissional aí também. e eu ainda não sei o nome do que eu fui. Mas com certeza a galera vai deixar Alguém vai no me chat falar aqui embaixo aqui, gente, depois, por favor. a gente vai acompanhar, com certeza. E que legal, hein, Vanessa? A gente vai descobrindo aí um pouquinho da sua história. Eu sei que muita gente de Bertioga, né, da região aqui do litoral já te conhece, o pessoal de Pinheiros com certeza, né, como você falou bem. Mas hoje a gente tem a oportunidade de mostrar um pouquinho da sua história para o mundo, né? Tanto aqui pelo canal do YouTube da Rádio Praia, quanto pela própria emissora Rádio Praia FM. Hoje a galera acompanhando em 106,1, né? Finalzinho de tarde aí de segunda-feira, mas também pelo aplicativo que está avançando o mundo todo. Hoje tem ouvintes no exterior e isso é fantástico. Aliás, você que está ouvindo a gente pela rádio ou está acompanhando aqui pelo YouTube, não deixe de baixar o aplicativo. Eu acho que o Daniel, esperto demais, já colocou aqui do outro lado, aqui embaixo. Aqui. Eu sempre confundo os lados. É do outro. Do meu lado. É que eu estou apontando para a Vanessa. Mas está aqui embaixo, ó, o código QR para você acessar o nosso aplicativo, facinho. E aí você já baixa aí para acompanhar a programação da Rádio Praia 24 horas no ar, sem interrupções no sinal, né? Porque aí você sai da cidade, começa a ter interferência, né? Aqui não, no aplicativo você ouve em qualquer lugar e olha, nem precisa de fone de ouvido, viu? Baixou no celular, é só você clicar no logo que já abre e já está curtindo a programação. Muita gente já está ouvindo a gente pelo aplicativo e agora fica sabendo um pouquinho da sua história e quem sabe já te chamando aí Olha que para legal, outros muito estados para tocar um pouco do forró. Sim, quem sabe mais 15 festas juninas Você esse ano. já invadiu o Nordeste, já tocou nessa região? Olha, Que eu é tenho, bem típica, né? eu tenho um sonho de fazer uma turnê pelo Nordeste. Eu até já tenho um projeto escrito, né? Olha que legal. É um sonho que eu tenho. Por enquanto, eu fui para Salvador Opa, e fiz uma participação especial com Targino Goldin, que é o caramba, compositor que da legal. Esperando na Janela. Sim. Por isso eu vou na casa dela. Olha aí, ó. Eu fiz uma participação lá, numa ilha, assim, era Boipeba, se eu não me engano o nome da cidade. Você tinha que andar umas 2 horas de lancha para chegar, Caraca, que legal. 2 horas de barquinho, assim, para você chegar nessa ilha. E lá ele faz um evento de forró. Então, foi a minha participação, pequena participação, no Nordeste, né? Foi bem pouquinho mesmo. Mas eu tenho, sim, a ideia de fazer uma turnê pelo Nordeste. Já tenho o projeto escrito, tudo bonitinho. Que show. Vai ser logo, logo então. E Espero que bom que sim. assim que você voltar da turnê, você volta aqui para contar a experiência pra Com gente. certeza, pode deixar. Vai ser muito legal. Agora, aí a Vanessa Gil resolveu descer a serra. O Sim. que aconteceu? O que te trouxe para Bertioga? Sim, meu pai se aposentou, né? E eles queriam uma cidade mais tranquila, porque São Paulo, para eles, já estava pesado, de trânsito, né? E eles queriam ficar mais tranquilos. E aí eles pesquisaram algumas cidades. A princípio, eles iam para Guaratuba. Sim. Mas aí eles acharam um pouquinho afastado, né? Porque às Exato. vezes precisa do hospital, né? Eles já têm uma idade. Aí eles escolheram Bertioga, que já tem, né, uma parte mais Próximo aqui, estruturado, né, para central. eles Sim. com uma certa idade poderem ir ao hospital, né, e fazer suas compras mais perto de casa. E aí eles escolheram Bertioga e eu acabei não conseguindo ficar longe dos meus pais, que eu sou apaixonada pelos meus pais. Um beijo para meus pais. Legal, legal. Fala os nomes aí pra gente mandar. Antônio Carlos especiais. Lourenço Gil Ah, e a Silvia Chone Gil. eu ia perguntar isso. Gil tá no sobrenome mesmo? Gil é Eu o achei que sobrenome era só do meu artístico. pai. E o da minha mãe é Shone. É muito engraçado isso, né? Porque eu sou suíça, uma suíça cantando forró. Caramba. Eu não tenho nada, nenhuma, como se chama? Antepassado nordestino. Não tem nenhum. Não. Caramba, É Vanessa. o amor mesmo que eu criei com essas pessoas que passaram pela minha vida, né? Mas minha mãe é suíça e meu pai é brasileiro. Caraca, que loucura. Sim. Olha só. Mas aí também você levou o forró pra família toda. Engraçado,
5 anos atrás, eu fui para a Suíça e eu fiquei tocando triângulo lá não profissionalmente, mas quando eu tinha eventos, assim, eu Sim. acabava fazendo um pouquinho de brincadeira de forró E lá a galera também. lá curte também o forró? Curte. Tem muito brasileiro também, né? Ah, que legal. O pessoal deve ter sentido saudades da E eu beça. ficava do lado do Montreux Jazz, né? Que é o maior festival praticamente do mundo, né? Caramba. Eu conheci lá o Montreux Jazz, o evento, é muito, muito legal. Que coisa, olha que história maluca. É. E aí você veio para Betioga, isso em que ano? Faz Olha, quanto eu tô tempo aqui há já que você tá 15 aqui? anos, eu cheguei aqui 15 anos já. praticamente em 2010. Você acompanhou a evolução da cidade, porque então quando vocês vieram para cá, a cidade estava Exato, é gatinhando ainda, verdade. Muita coisa tinha mudou, né, na poucas cidade. coisas, poucos recursos, a cidade tinha pouco tempo de emancipação, inclusive. Sim, evoluiu Você bastante. já está metade da vida de Bertioga sozinha aqui, né? Sim, Porque sim. até então Bertioga pertencia a Santos. A gente comemorou agora, se não me falha a memória, 34 anos de emancipação. Você veio na metade da emancipação aí da nossa cidade. Verdade, verdade. Mas eu abracei Bertioga, eu falo muito sobre Bertioga, né? Eu sou uma divulgadora do forró e de Bertioga, porque eu faço questão de dizer que eu tô aqui, né? Que o meu trabalho é aqui. Claro. E os meus shows principais foram aqui, né, em Bertioga, né? Sesc, Prefeitura, a Lei Aldir Blanc também eu Você participei. conseguiu participar da lei também. Sim. Que Você mais? não, Teve um você não tem muita projeto. concorrência aqui também, né? Tem muitos cantores de forró aqui. Não, agora o CRIO tem feito um trabalho de forró, Ah, né? o Crio canta tudo. É, O Crio é suspeito. mas parece que o CRIO, na história dele, ele começou mais no forró, né? E tem evidência aqui em Bertioga. E aí depois que ele começou a ser mais eclético e agora ele voltou com um trio também de forró. Ah, que legal. E o CRIO é um ótimo zabumbeiro também. É. Eu gosto do trabalho dele como zabumbeiro também. Zabumbeiro também. Exato. Olha só, o Crio é curioso também, ele mexe com Sim, tudo aí, é né? O Crio verdade. vira rapper, canta É sertanejo, canta verdade. reggae, canta forró. Sim. É um cara bem eclético Mas eu mesmo. acho que, no fim, o pessoal canta um pouquinho de forró também nessas épocas de junho, né? Porque aí o sertanejo também faz mais um pouquinho, né, de forró e acaba mesclando um pouquinho do sertanejo Sim, sim. com o Tá, forró, tá né? tudo junto ali, né? Ainda mais Sim, hoje que os gêneros estão se misturando tanto. exato. Então, acho que todo mundo acaba fazendo um pouquinho, né? Faz. E De, a de galera forró. pede também, né, Vanessa? Convenhamos. Sim, sim, Porque, principalmente depois que nós passamos por essa onda aí do sertanejo universitário, né, como foi sim. popularmente conhecido, acabou trazendo aí essas lembranças dos sucessos raízes, Exato, veio revigorando, inclusive, músicas do passado que estavam meio esquecidinhas, né? exato, Como é você falou bem do verdade. próprio Luiz Gonzaga. Sim. E aí vai se criando versões, e as pessoas, Porque também tem o até a TikTok, juventude que né? não conhecia, começou a conhecer um monte de música antiga aí, bem legal. É. Hoje a gente sabe, por exemplo, nas redes sociais aí estourada aquela Carolina, né, que virou modinha Então, também. exato, É exato. muito legal isso de ver. E aí, por exemplo, a minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos, ela conhece a música pelas redes sociais, né? Olha aí, ó. Porque eles foram fazendo essas versõezinhas e no fim remete à origem de Luiz Gonzaga, né? Se as crianças Claro, perguntam para os pais, acabam conhecendo um pouquinho mais, né? Então exatamente. foi bom, né? Colocou um pouquinho em ascensão também, né? E o que é A legal é tradição. isso, porque hoje a gente tem, por exemplo, a pisadinha, que também já é uma vertente do forró, meio sertanejo, meio misturado ali, né? Sim, E ela também vem reforçar um pouco dessas lembranças. sim, Mas a gente acompanha muitos gêneros musicais que vêm como passagem, né? Que é verdade. estoura num determinado momento, vira moda e depois esfria. Aí vem um outro gênero. Sim, Hoje o grande destaque, por exemplo, é o sertanejo, né? Que entrou com o popular também sertanejo universitário, sim, sim, reforçando também os raízes. E a gente vai segurando um pouco esse gênero. sim. Mas esse sucesso em específico que a gente está falando do forró raiz, são músicas que não morrem nunca, né? Né? Não, Exatamente. são Com marcantes, não certeza. são É como passageiras. a MPB, né? Isso, Faz parte, exatamente. né, da música popular brasileira, mas é uma coisa que permanece realmente.
né? É um Vai ritmo que permanece. perdurar por muitas gerações, pelo visto. Eu espero e eu trabalho muito para isso. Será que a sua filha vai virar cantora também de forró? Ela segue aí Olha, nessa, minha filha, nessa linha ou a não? mais nova, ela é muito talentosa. Ela é do circo, ela é circense, Que né? legal, Ela que legal. faz bastante acrobacia. Tá envolvida na arte também. Tá envolvida na arte também. Não sei se cantora, mas alguma coisa Mas ela não arrisca? Você pra não arte ela escuta vai ela fazer. cantando no banheiro, Olha, pelo eu tenho menos? duas filhas, né? Eu tenho uma de 20 já. Caramba, mentira. É, uma de 20 que já mora sozinha em São Paulo. As duas têm muito talento vocal, mas elas são tímidas, eu acho. A Duda é maravilhosa Mas e você ela também era. é Ou verdade, ainda é, é né? verdade. Que hoje você aprendeu a lidar com isso. Exato, é verdade. Mas eu acho que não é intenção, assim, né? Cada um tem a Ah, sua escolha, né, de e vida. nem sempre segue a caminhada dos Exato. pais, né? Isso é verdade. Sim, Tanto mas você tá aí. Você foi a ovelha diferente da família. exato, é verdade. Mas a Duda, ela é professora de inglês, ela fala inglês muito bem, Olha que então legal. ela canta música internacional, às vezes no chuveiro. E eu fico louca pra ela Caramba. cantar, mas ela não deixa nem eu falar sobre Aproveita, esse assunto. tá vendo? Aproveita, traz ela pro ritmo aí, de repente você já começa a fazer umas versões de forró. Olha que Já bacana. pensou? Legal Verdade. demais. Ô Vanessa, e essa história dentro do forró já tem quantos anos? Não precisa Desde contar a os... sua idade, mas é que você já revelou de certa forma que você contou pra eu, não acreditei, mas se você tá falando, você tem uma filha de 20 anos já. Eu comecei aos 16, 17, né? 16, eu tô com 41. Olha, É, não parece. faz bastante tempo. Não parece. Não parece? Ai, que Não, bom. não. Caramba, então é uma E você vê caminhada que já. engraçado, né? A gente às vezes pensa que tá tarde demais pra fazer as coisas. Eu fui uma pessoa que sempre foi assim. Ah, tá tarde demais, tá tarde demais. É mesmo. E eu vim ser cantora muito depois dos 30, como Vanessa Gil, né? Caramba. Quase perto dos 40, né? Então, nunca é tarde demais. E eu lembro que quando eu cheguei aqui com 26, eu falava, ah, tá tarde demais. Pra eu ser cantora, É ou mesmo. pra eu ser uma atleta, pra eu ser qualquer coisa, né? E no fim tô aqui, 41 anos, e agora que eu virei cantora mesmo. E bombando, e é isso, ainda tem muito pra caminhar aí, né? Sim, Eu acho que é só o começo mesmo, como você tá falando, né? sim. As pessoas precisam sempre acreditar, né? Você vê hoje em dia pessoas se formando em advocacia Exato. com 80 anos, né? Exatamente. Então, Agora, você tá vivendo só da música? Ou a Vanessa agora, Gil tem nesse outra momento, profissão? sim, principalmente mês de junho, né? Eu decidi me entregar apenas para música esse mês aí. Boa. Mas a minha profissão principal, eu sou gestora de telecomunicações, né? Nada a ver também com... Nada a ver. E bem específico, né? Bem específico. Mas eu gosto das duas coisas. Eu também sou muito do corporativo, eu tenho muitas ideias como, sei lá, empreendedora, gestora. Legal. A gente percebe que você não para. É uma pessoa ativa, que gosta de estar movimentando mesmo, e não Sim, só a cultura em si, né, a arte, em específico a música, mas a gente vê você para cima e para baixo o tempo todo. sim, Quando não é no corporativo, agora criando projetos dentro da música. Tá sim, chegando aí, por exemplo, o Arraiá da Vanessa Gil, exato. né, que você vai dar detalhes pra gente já já. Mas Combinado. a galera já vai se preparando aí para quem está acompanhando no lançamento desse vídeo aqui, né? Mês de junho. A gente está gravando aqui no mês de junho. Dá para você aproveitar aí essas festas, né? Pela cidade e aproveitar para prestigiar a Vanessa Gil também. Sim, com certeza. A galera já ouve você pelas redes sociais? Eu tenho meu Instagram, né, que é vanessagil.brasil. 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 Eu tenho meu site também, mas eu acho que no Instagram é interessante porque você vê de tudo, né? Tem foto, tem vídeo, tem... Isso, é mais dinâmico. E É a galera gosta dinâmico. porque é mais rápido também. Exato, é. E depois eu vou compartilhar essa ideia, esse link também para o pessoal ver no Claro, por meu favor. Instagram. A gente deixa aqui em destaque. Mas, para quem não conseguiu marcar aí ou seguir, é vanessagil.brasil. Sem segredo nenhum. Não tem nada de H, nem Y no meio. Não, e foi engraçado, porque foi quando eu voltei da Suíça, eu falei assim, porque um dos motivos de eu ter voltado foi justamente, eu sou do forró, o que eu tô fazendo aqui no gelo? Então aí eu decidi evidenciar, né, vanessagil.brasil. E também combina, né, com Gil ali. Combina, rimou, Ficou, verdade. Ficou muito legal, muito bacana.
E hoje, como que você está trabalhando? Você tem hoje uma banda, um trio, é a Vanessa Gil sozinha? Como é que funciona aí os seus shows? Sim, eu tô como Vanessa Gil mesmo, carreira solo, mas eu tenho as pessoas que me acompanham. O Gil Lima me acompanha já tem 5 anos, mais ou menos, faz o triângulo e percussão geral. O Rodrigo Souza, que até já veio aqui na rádio da entrevista, ele tá comigo acho que há uns 4 anos. Caramba, que legal. E o Cicinho, Rodrigo é fantástico que também. foi o último que entrou, que é o sanfoneiro, ele é muito conceituado no meio do forró, né? E aí o Cicinho também me adotou e participa comigo também quando eu tenho alguns shows, Sesc, Prefeitura, ele faz comigo também. Que legal. Então eu tenho esse meu trio, meu trio fixo, né? Trio fixo, E perfeito. tenho também o Chico Ceará, que às vezes a gente faz alguns projetos juntos também. E esse mês de junho aqui eu vou fazer um trabalho com o Chico Ceará, que vai ser o meu arraiá, e também o Nordeste nos Bairros vai ser com o Chico Ceará também. Exatamente, um projeto específico aqui da casa, que é do nosso Centro de Tradições Nordestinas. Para quem não sabe, nós somos um centro de tradições nordestinas aqui de Bertioga, a Rádio Praia FM, aí todo o grupo Costa Norte envolvido. E a gente vem realizando aí já há um bom tempo o projeto Nordeste nos Bairros. Sim. Esse mês de junho em especial, nós vamos ter 3 etapas aí, 3 edições, 3 bairros distintos escolhidos para receber as atrações. Que legal. E em 2 deles, inclusive, você vai estar presente. Eu vou estar em prestigiando a galera. três Nordeste no bairro. 3 Nordeste no bairro. Que legal, bacana. Eu fiz do ano passado, né? Foi muito legal. Me diverti bastante. Você fez o do Rio da Praia? Ou Foi da Rio Vista da ali? Praia, perto ali do Sesc, né? É Rio da Isso. Praia ali, Ah, né? Rio da Praia. Eu exato. fiz o do Rio da Era um dos primeiros Praia. eventos aí do projeto. E agora eu vou fazer Chico Ceará e minha banda aí. Eu vou levar o pessoal local aqui também. Muito bacana. Violão, baixo. Mas aí o seu show também é Bateria. bastante dinâmico, pelo que a gente percebe. Dá para, por exemplo, levar a Vanessa Gil com o triângulo sozinha para cantar? Ou tem que ter pelo menos um Pelo menos sanfoneiro? violão e voz, Ah, né? violão e voz Pelo também. menos violão e voz. Mas aí o violão e voz, eu não preciso fazer só forró, né? Eu gosto de fazer forró quando eu tô com a minha banda, com Sim. sanfona. Ou pelo menos um violão, uma batera, ou uma zabumba, Você né? trabalha outros gêneros Dá também. para fazer também um violão, como aqui a gente não tem, assim, um sanfoneiro, às vezes tem que vir de São Paulo, né? Sim. Para tocar nos bares, lugares menores, eu faço violão, voz, triângulo E aí o que você e canta? bateria. Você canta Elis Regina também, nesse meio? Aí eu faço violão e voz e bateria, e aí eu não levo o meu triângulo e faço eclético, né? Um pouquinho de samba, um pouquinho de MPB, um pouquinho de Que forró. legal, que legal. Sonzinho bem ambiente, bem legal. Sim. Boa. Mas aí quem quiser o forrozão, aí já tem que ser a banda completa. Aí já é uma bandinha mesmo. Muito bacana. Que bom que você já tem aí as pessoas certas, como você falou bem, né? Sim. Não teve que ficar pesquisando muito, já tem uma galera profissional. E como eu te falei, eles me adotaram, né? Como todo mundo no forró, porque quando eu cheguei, eles já eram artistas, Sim. né? Renomados. Então eles me adotaram, né? Realmente é uma colaboração, uma amizade, né? E aí eles me acompanham. Muito bacana. E as suas referências, Vanessa? Você já citou aí Luiz Gonzaga, falou de uma galera. Eu não me recordo muito bem aqui de nomes femininos. Não tem Elba Ramalho. muita mulher no meio. Tem a Elba, né? Mas Sim. não como os homens. É. Acho que você, inclusive, se destaca bastante nisso, né? Você conseguiu entrar num círculo que está bem restrito ali, né? Hoje tem muitos nomes, né? Tem a Janaína Pereira, Janaína. tem a Mariana Aidar. Uma geração também mais nova. Mais assim como nova, você. sim, Tá chegando aí, tá Sim, adentrando no espaço. Mas Elba Ramalho, eu acho que é o grande destaque. a assim, referência aí né? do A meio. nossa referência, né? Inclusive ela já veio aqui em Já Bertioga, né? Bertioga, aliás, você veio inclusive em um dos momentos mais marcantes aqui, pelo menos para mim, e acredito que para a maioria da cidade, inclusive um aniversário da Rádio Praia, né? Olha, Eram que eventos legal. enormes. E eu me recordo que foi um show espetacular, que choveu muito. Foi na tenda de eventos, né? Exato. Então, Choveu muito e mesmo assim ela fez um show maravilhoso. maravilhoso. E- Em e- meio à chuva e a galera no delírio, assim, na chuva. Foi fantástico. Foi eu muito lembro que legal. eu vim na febre do forró, porque eu tinha acabado de chegar da Suíça e fui nesse evento.
na tenda de eventos, né? eventos. E falando em energia positiva, eu tenho uma história legal com esse dia da Elba Ramalho. Compartilha com a gente, por favor. Porque eu tinha acabado de chegar no Brasil e eu olhei a Elba lá naquele palco e eu fiquei mentalizando muito com a minha energia positiva. Boa. Eu fiquei mentalizando muito. Nossa, eu quero muito tocar nesse palco e ter o privilégio de tocar nesse palco como a Elba tá fazendo, né? Opa, Eu fico muito orgulhosa de estar aqui vendo a Elba e, nossa, seria um sonho olha que legal. cantar nesse palco. E aí, eu acho que no mesmo ano, no ano seguinte, eu fui convidada para fazer o meu show lá. Eu cheguei lá achando que era uma abertura, não, era o show principal, Vanessa Gil, na tenda de eventos onde a Elba Ramalho cantou. Então, eu fiquei muito feliz. Tá vendo só? Eu fui convidada pela Camila Quelhas, porque era mês das mulheres, então eu tive esse destaque aí que eu sinto muito orgulho de ter feito, né? Poxa, com certeza. E representando muito bem a própria cidade. Você já Que estava bom. aqui, né? É Sim, muito legal. E é bom a gente ver isso, ver as pessoas, inclusive, investindo, né, na cidade, vai vendo esse celeiro de grandes artistas que a gente tem aqui. sim, Alguns nascidos na cidade, na região, outros que vêm de fora, assim como você, sim. e adotam Bertioga também. Eu já né? me considero sendo da cidade mesmo, né? Eu não consigo muito me ver em São Paulo, talvez. Já se acostumou com com esse paraíso, Sim, com essa tranquilidade, né? Praia, clima sim, gostoso. com É certeza. mais gostoso tocar na praia ou você prefere ambientes fechados? Olha, eu gosto de cantar. A vibe é a Eu gosto, eu aprendi a me divertir com os músicos, assim, sabe? Antes eu ficava, ai, será que vai ter muita gente? Será que vai ter pouca gente? Hoje eu sou tão tranquila, assim, eu vou curtir com meus amigos, eu amo cantar e A energia amo fluindo forró. vai bem, né? Exato. Muito legal. Então acaba sendo legal com público grande, com público pequeno, não importa, assim. O que importa é que as pessoas estejam curtindo, né? Essa receptividade, Se né? tiverem duas pessoas e elas estiverem dançando e felizes, é o que importa, né? E você precisa montar uma lista de músicas? Como que funciona o show da Vanessa Sim, Gil? eu tenho um repertório, né? Você monta um E aí, repertório, de vez em quando, eu vou acrescentando alguma música, vou ajustando alguma música, mas a gente vai levando o repertório por muitos anos, já né? vai tudo Normalmente. organizadinho ali, tudo Sim, preparadinho, até porque, como você falou bem, trabalhar com a própria banda não é constante, né? E vocês tem que estar afinado todo mundo. exato. Mas o bom é que todo mundo conhece as músicas, né? Sim, com Fica mais certeza. prático. Sim. E falando profissionalmente, você chegou a fazer, você falou que você fez aula de canto, né? Sim, fiz. Mas não era específico para o forró. Você Não, já não, fazia não. isso muito tempo antes. Porque eu realmente gostava muito de cantar, então aí eu comecei a fazer aula com o Valdir, que era lá de São Paulo, né? E acho que eu fiquei uns 2 anos ali. E que era aula e também o trabalho, né? Porque eu fiz um pouquinho de back vocal, né? Isso. Então a gente exercitava muito essa parte do back vocal também, né? Porque eu não tinha isso de cabeça, né? Não era um instinto meu. Sim. Então ele me ensinava aquela voz que eu tinha que fazer para determinada música. São posições diferentes. E né, eu tinha que Vanessa? decorar aquela voz ali que ele me passava, né? Caramba, que legal. Porque eu não era assim estudada ou intuitiva, né? Então eu Sim. tinha que decorar a voz, né? Qual que é a parte mais difícil aí dentro da aula? É aprender a encontrar a sua tonalidade, seguir técnicas. Para Olha, quem está começando hoje, por exemplo, eu sei que aqui na nossa cidade tem bastante gente que está começando na carreira, começa a cantar voz e violão, ainda não tem a técnica, não fez sim, curso. Eu sei que vai surgir essa curiosidade agora. sim. Olha, a minha maior dificuldade, por incrível que pareça, não era afinação ou chegar mais alto ou mais grave. Minha maior dificuldade sempre foi a timidez. Caramba! Sempre foi a timidez. Então, o que mais me constrangia na aula de canto eram as caretas, que a gente tem que fazer umas caretas, né? Dos exercícios de Ah, aquecimento, vocal e tal. Então, isso daí era o que mais me constrangia. Fazer aquelas caretas de aula de canto, assim. E a timidez de cantar. Isso era o que mais me. Então, para quem quer cantar e e já engraçado, né? Porque você já tinha. O teu sonho era ir pro palco. mas ainda não era meu tempo, né? Que foi o que a gente Ah, falou agora há pouco. Não era a minha hora ainda, né? E aí hoje eu me sinto muito mais confiante. Mas para quem tá começando, só de você ter a vontade e a inibição, né? sim. Que se fala, já é um grande passo.
porque tem gente que tem talento, mas não consegue Se soltar. se soltar. Porque sempre que você tem uma insegurança, isso te prende. Exato. E Mas a é o que a timidez gente não estava deixa de ser falando uma aqui delas. antes de começar a entrevista, também é a confiança, né? Conforme você vai confiando naquilo que você faz, vai passando esse frio na barriga, essa timidez, né? Eu acho que é como um É atleta também, experiência, né? claro. Você vai pegando uma experiência com a Sim, prática, né? sim. Acho que como qualquer profissão, mas como um atleta também, né? Às vezes vai subir no ringue, se não tá muito confiante, Confiante não dá certo. um boxeador, né? Ele precisa ter toda a confiança para Exato. subir lá, né? Senão ele vai subir tremendo e não Aí vai dar dar ruim. certo. Você vai entregar o jogo e vai perder. Exato. Tem um segredinho para a primeira vez que sobe no palco? Algumas pessoas falam de, é só não olhar nos olhos das pessoas, olhar por cima. Tem isso é verdade ou isso é mito? No começo eu fazia isso mesmo, de não olhar. Mas hoje é diferente. Eu faço questão de compartilhar com quem tá trocando comigo, né? Mas isso não, Então, às não- vezes eu isso, dou uma isso não é um olhada. risco, por exemplo, de repente você olhar para a pessoa errada, a pessoa que não está receptiva ali, Ah, mas aí a gente sabe quem tá. Dá pra dá perceber. para perceber. Dá. Aí você foca naquele que tá animadão pra você se contagiar, né? Olha Com aí, aquela legal, legal. energia. Isso é importante. Sim, Serve como dica para quem está começando, porque às vezes a pessoa exato. pesquisa e bate o olho exatamente em quem não tem uma receptividade ali, vai quebrar as pernas, né? Sim. Mas eu também uso meus artifícios de ser uma gerente de contas, né? Uma pessoa que sabe se comunicar, né? Que nem eu fiz a abertura do Lua Santana. Eu sabia que não era o meu público, era um público do Lua Santana. Então eu Diferente. cheguei mais cedo, fui ali na fila do pessoal que estava comprando ingresso, falei, gente, me dá uma força. Eu vou fazer a abertura, né? Mas eu não sou Que legal. do ritmo do Lua Santana, mas, pô, se vocês puderem me dar uma força, tal. E aí a galera realmente me deu uma força, né? Bacana. Mas é essa vibe positiva que você tem, pô. Isso já Sim, cativa, né? sim. Isso é legal. Isso é legal. Essa experiência de palco, como que você conquistou? Você Olha, foi já nesse envolvimento com essas feras de artistas aí? Porque, na verdade, assim, o sanfoneiro em si, ele está sempre atrás, né? Toda essa galera que você teve a experiência, sim, está sempre atrás. sim, Qual que foi a sua referência para frente do palco ali? sim. Olha, isso foi, como eu te falei da timidez, isso foi uma dificuldade muito grande, porque eu lembro que quando eu cheguei em Bertioga, eu fiz um evento numa casa de show que não existe mais. E a minha timidez me impediu de fechar outros contratos. Caramba. Que era para eu ter feito, por exemplo, Natal Réveillon. Porque aí você é a cara do trio, da banda. Não tem Então, jeito. eu cantava lindamente, mas só que eu não me mexia. Então, eu cantava, só cantava. Eu não falava boa noite. Eu não tinha coragem de falar boa noite. E aí, Caramba. não deu certo naquela época, né? Então, o que que eu fiz, né? Não sei se você já viu o filme da Elis Regina, que conta a história da Elis Regina. Sim. Ela também era meio presa. E aí, ela tinha um amigo ali que ensinou ela a mexer as mãos. E aí, ela começou a se desenvolver muito nesse sentido. E olha onde ela chegou, onde ninguém mais vai chegar, né? Exatamente. Mas eu tive um amigo meu do teatro, o William. Bacana. O William, que é daqui da cidade, Daqui né? da Que ele cidade, conheço o faz. William. Já- Ele tem uns grupos de teatro, ele já deu bastante aula de teatro aqui na cidade, já fez vários projetos, Foi o né? William que te soltou, então. Aí o William me ensinou a soltar as mãos, a mexer. Às vezes eu até exagero demais agora, né? Eu fico gesticulando demais. Até isso é interessante, porque a pessoa tem que ter um controle, né? Não é tão simples assim. Estar num palco não é tão simples. Tem gente que acha que é só Sim, subir no palco, cantar e ponto. Mas tem um passo a passo, tem um comportamento. E sim, aí você tem a preocupação do todo, né? Porque você está preocupada com a colocação da sua voz, com a letra da sim. música. Mas eu acho que antes eu ficava pensando na reação das pessoas. E eu Ah, não faço mais isso. Hoje eu penso na música, eu conto uma história. Então eu acho que isso me ajudou muito. você Eu hoje entrar na interpreta a música música. e contar uma história, né? Muito Imaginar legal. aquilo tudo que eu tô dizendo. Às vezes eu até fecho os olhos para eu entrar mais na música, né? Então eu acho que isso ajuda muito também. É curtir a música comigo mesmo, com a minha banda, né? E se eu abro o olho e tem alguém entregue, eu vou compartilhar Melhor com essa ainda, pessoa, sim, ótimo, né? Mas eu não me preocupo mais, assim, né? Com a reação, com a reação. né? Você está E mais aí preocupada isso com. ajudou muito, também. Muito legal. Serve como dica para você que está aí assistindo, acompanhando a gente, tá vendo só? Ó, não esquece de compartilhar esse vídeo, que já fica disponível aqui no nosso canal. Então,
Você está pegando agora no finalzinho do bate-papo, a gente está quase nos momentos finais. Dá tempo de voltar o vídeo aí assim que a gente terminar o bate-papo, que vai ficar aí no nosso canal Praia FM. Aproveita para fazer a sua inscrição, ativa o sininho, que aí você não perde nenhum conteúdo. Inclusive o nosso Energia Positiva, que toda semana tá aqui assim, ó, com essa vibe positiva, com essa conversa gostosa, falando sobre vários assuntos. O de hoje é forró, por isso que eu estou recebendo aqui a Vanessa Gil, que está com uma agenda cheia nesse mês de junho, mas Sim. tem planos para julho e em diante aí, a galera vai conseguir te contratar também, né? Ah, sim, por favor, gente. Conta pra gente o que vai rolar nesse mês de junho. Você já falou que vai tocar Vamos no lá. Nordeste nos bairros. Sim, eu tenho 3 datas no Nordeste nos bairros, fico muito orgulhosa, né? Porque o forró e Nordeste, né? É um casamento perfeito, né? Exatamente. E então eu tenho essas 3 datas no Nordeste nos bairros. O pessoal pode acompanhar, acho que na Rádio Praia FM, né? Exatamente. A programação para saber, porque vai ser em alguns bairros diferentes, né? Isso. Então, acompanhem a programação da rádio para vocês verem as datas e os locais, né? E os horários também. E eu elaborei com a minha mente gestora, eu elaborei a festa junina corporativa, compartilhada. Então, as pessoas falam que... Como que é isso? É diferente. O nome é diferente. A gente sempre fala, né, que a gente precisa fomentar o comércio local. Então, eu criei esse evento para ter uma integração entre os comerciantes e empresários da cidade, para que cada um possa falar de seu serviço, produto, um para o outro, e compartilhar as experiências de comerciante, né, Olha que na legal. cidade. E também fazer uma confraternização com seus funcionários. Então, eu estou propondo um prêmio para melhor caracterização de festa junina. Opa, então a pessoa tem que ir lá com Caracterizado, com a sua roupa exato. caracterizado, E- separar a camiseta xadrez, tudo Sim. certinho, como você fez aqui hoje. Você já Exato, eu já vim bem caracterizado. Esse caracterizado. laço discreto veio aqui. lindo demais, muito legal. E vai ganhar também a melhor quadrilha, porque a minha ideia é que as pessoas tenham integração dentro da empresa, né? Que seja uma confraternização. Sim. Então, para que as pessoas se unam dentro da empresa, para pensar numa coreografia legal. Cara, e é legal isso porque muitas das empresas agora, né, aproveitam esse momento, inclusive, para fazer essa confraternização. Exato. Aí vai criar o seu evento, vai, às vezes, na própria empresa não tem nem espaço direito, Sim. quer fazer uma quadrilha, né, juntar ali comes e bebes. E trocar Já vai- experiências, Já né? vai ter uma festa preparada, inclusive, com uma artista no palco. Olha que legal. Sim. Aí vai ser eu, Chico Ceará, né? Banda completa. E aí são 2 datas do meu arraiá corporativo, né? Que Certo. também vai ser aberto ao público, mas o foco Ia perguntar isso. é a participação que das não- a gente empresas. pode ir lá, Pode público em sim. geral também pra No poder- dia 20, eu vou estar no Campo do Grêmio e a Drilícia vai preparar um buffet lá de festa junina. Então vai ter caldos, cuscuz, vai ter todo tipo de doce de festa junina. Nossa, Pé de que moleque, delícia. paçoca, Tem que ter canjica. arroz doce, canjica. Canjica, arroz Eu adoro. doce. E vai ter também as bebidas, vinho quente, quentão. Lógico. Então, a pessoa vai pagar um convite e vai estar tudo isso incluso. O show e o buffet completo, bebida, incluso comida, no tudo convite. incluso no convite. Maravilha. Isso vai ser no dia 20, no Campo do Grêmio, às 17 horas. Que a gente quer pegar a saída do pessoal do trabalho e já ir direto para lá, Opa, sem perder para tempo. fazer uma confraternização. E no dia 29 vai ser no Don Quixote de La Prancha. Nossa, de A mesma frente pra proposta, praia, festa uma fechada, delícia. público seletivo, para a gente confraternizar, também aberto ao público. O ingresso vai ser R$ 10. Uma coisa importante, nos 2 arraiá, eu fiz uma ação com a PAI, e nós vamos arrecadar 1 litro de leite. Ah, que legal isso, hein? A gente vai arrecadar 1 litro de leite. Então, vai ser o convite mais 1 litro de leite para a entrada desses 2 eventos, para a gente contribuir com a PAI, Perfeito. que oferece ali, né, para as pessoas que frequentam a PAI, o café da manhã, o lanche da tarde. Então, o leite é muito importante para eles. Então, é muito importante quem puder contribuir, quem puder participar, levar o litro de leite lá nos eventos para a gente colaborar com a PAI.
também. Que bacana, projeto maravilhoso que pensa aí nos dois lados, né? Em fazer a confraternização, em fazer a junção do comércio na cidade, Sim, uma troca de ideias ali num momento tão divertido, sim, curtir aí uma festa maravilhosa que todo mundo gosta. Eu com certeza. não conheço uma pessoa que fale, não gosto de festa junina, ou não gosto de alguma comida da festa junina. Tudo é uma Sim, delícia, né? sim, E ainda fazer um trabalho social, né? Colaborar aí com a PAI, com um sim, litro de leite. Agora, esses ingressos precisam ser comprados com antecedência. sim, Até porque os espaços têm um limite, né? sim, E se exato. deixar para a última hora, vai perder aí a chance. Tanto para quem quer patrocinar, quer participar da festa junina corporativa, quanto para quem quer comprar o ingresso e participar, né, como convidado ali, pode entrar no meu Instagram e me mandar uma mensagem no vanessagil.brasil. Boa. E eu também posso passar meu telefone? Por favor. Então, também os comerciantes da Inclusive, cidade. esse é o contato de shows também, né? Isso, comerciantes da cidade que queiram participar da nossa festa junina corporativa. E também quem quer participar, né, para assistir o nosso show com Chico Ceará na sanfona. É um sanfoneiro incrível. O meu telefone é 13 99717 8949. Perfeito. E aí, todo mundo pode me ligar para fazer parte dessa festa junina. Você também está convidado. Com certeza eu vou estar lá. Ah, por favor, hein? Vou separar bastante arroz doce para você. Por favor, esse é o principal, não pode faltar. Então tá certo. vai E ser tem o maravilhoso. Nordeste nos Bairros, eu vou participar dia 22, dia 27 e dia 4 de julho. Maravilha. Então até julho ainda dá tempo de... Até julho dá tempo de curtir. de curtir a festa Eu junina. não tenho as datas aqui em mãos agora, confesso que não trouxe a minha colinha, mas eu sei que esse primeiro agora que você falou, dia 22, né? Isso. Você vai estar em Vicente de Carvalho. Isso eu já tenho certeza. Eu sei que uma em Boracéia também. Porque são, a cada final de semana, um bairro escolhido aí para acontecer o evento, né? Esse Legal. primeiro final de semana da gravação aqui do nosso programa, que aliás começa hoje, né? O programa está indo aqui ao canal, no ar aqui no canal da Rádio Praia no YouTube. Na sexta-feira, então, começa hoje no bairro Indaiá. Aí esse final de semana é no bairro Indaiá. O próximo, inclusive a Vanessa Gil vai estar cantando dia 22, no Sim. bairro Vicente de Carvalho. E aí, sucessivamente, você vai acompanhando na programação da Rádio Praia, todos os dias aí, as datas e os shows, para você não perder nenhum. Que, aliás, eu vou passar por todos eles sexta, que sábado e legal. domingo. Ótimo, maravilha. Além de prestigiar a Vanessa Gil, a gente vai prestigiar vários outros artistas Sim, também. com certeza. E uma mescla muito legal, porque vai ter também sertanejo, vai ter cantora de sertanejo também, Sim, vai ter uma rapaziada muito legal aí que manda muito bem na música e a gente sim, não com vai perder certeza. ninguém, né? Sim, e alguns artistas da cidade também, né? Exato. Acho que o Rominho, Di Cruz, Fernandes. de Fernandes, vai ter uma galera maravilhosa aí. Muito legal. Não dá pra perder nenhum. E, se eu não me engano, eu vi Peixe Elétrico Peixe na Elétrico. programação. Peixe Elétrico tá esse final de semana já. Maravilha, Não um vai beijo ganhar. pra eles também. Você vai lá curtir. Eu sei que você vai lá estar dançando. Ah, eu vou, com certeza. Certeza que você vai. A gente vai encontrar a Com Vanessa certeza. Gil Gente, dançando. Peixe Elétrico, vamos lá. Boa. Vanessa, fiquei feliz demais em receber você aqui. O tempo é curto, né? A Sim. gente deu tempo de contar um pouquinho da sua história, mas a gente vai ter com certeza muito mais para contar. Sim. Principalmente quando você começar essa turnê no Nordeste, você vai Ai, voltar para contar para a gente a sua experiência sim, com certeza. e vai vir falar de mais shows, de mais projetos aí, porque a nossa Rádio Praia está sempre de portas abertas aí para você, Ai, para os muito artistas obrigada. da cidade. E em especial o nosso podcast aqui, Energia Positiva. Sim, eu tenho um carinho muito grande pela rádio, por você, pelo Ricardo Freitas, por todo Aliás, mundo nem da falamos da rádio. sua passagem rápida aqui na Ah, é Rádio verdade. Praia. Fez um maravilhoso programa aí durante um bom tempo. Foi um programa de forró, né? Era o velho Epitácio, né? Epitácio Júnior, Epitácio exatamente, Júnior. na época. E aí eu cobri ele durante um tempo nesse programa de forró e foi uma experiência muito diferente. Muito legal, porque inclusive trouxe um pouco da sua experiência. Sim, é verdade. Com esse contato com os diversos artistas, trouxe mais músicas, melhorou o Sim. conteúdo, foi muito legal. Sim, foi bem legal mesmo. E eu também fiz algumas atrações ao vivo, né? Isso. Algumas lives aqui. Veio o Circulador de Flor, Exatamente. veio o Trio Virgulino,
veio bastante gente aí fazer aqui a Foi nossa... muito bacana. nosso É um projeto evento. que, quem sabe não volta aí, Eu né? gostaria muito, gente. Imagina, em junho. Exatamente. Fica a dica. Vai chegando aí novidades e Quem sabe o vamos pessoal da estar- rádio tá assistindo e me chama para Tá fazer. vendo só? Vamos criando novos projetos e agregando aí cada vez mais esse conteúdo que é maravilhoso. Sim, com Afinal, certeza. esse é um dos nossos focos aqui, é trabalhar exatamente esse público lindo, que é o nordestino, que é a música nordestina, e isso é fantástico mesmo, a gente adora. E é uma honra estar aqui participando desse projeto da Energia Positiva, Nordeste nos Bairros, e estar aqui na rádio. E... Show. Já tá com a gente de novo, não tem Sim. jeito. Ai, que bom. Obrigado, Obrigada, Vanessa. valeu. Prazer enorme. Até a Você próxima. que aí, ó, nos acompanhou até agora, né? Assistiu aqui o nosso podcast através do YouTube, você que ouviu pela Rádio Praia, tá ouvindo ainda pela Rádio Praia FM, não deixe de compartilhar esse conteúdo. Se está na rádio, vá no nosso canal no YouTube, faz a inscrição, acompanha desde o comecinho esse vídeo e compartilha. Se já está aqui no YouTube, aqui embaixo, ó, faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos bate-papos, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais. Ó, a produção já colocou aqui do meu lado. O código QR está aqui ó, embaixo para você baixar o aplicativo da Rádio Praia e acompanhar toda a nossa programação 24 horas no ar, sem interrupções. Beijos, positividade sempre e até a semana que vem com mais um convidado, uma convidada especial. Até lá. Energia positiva.